Então, olha só, turma, a aula de hoje, né, vou falar sobre os números racionais, mas agora na forma decimal. Nas outras aulas eu mostrei para vocês, né, que todo número racional a gente pode representar ele na forma de fração, mas a gente também pode representar o número racional na forma decimal. E o que que significa isso? Significa a gente representar através daquele número com vírgula, né, que é o número decimal. Nesse gráfico aí, né, que está aparecendo aí na tela para vocês, tenho, né, várias barras aí, né, várias colunas aí desse gráfico que falam de determinado assunto, nesse caso aí é sobre a indústria, né, a evolução da produção física industrial em 10 anos, e ele mostra esses números aí na forma decimal. Toda vez que a gente for representar, né, os números racionais aí, para ele estar escrito na forma decimal, né, esse número aí com vírgula, lembra, né, que quando a gente transforma ele de fração para esse número decimal, a gente sempre vai fazer uma divisão, tá certo? E do mesmo jeito que quando a gente tem esse número decimal aí, né, esse número com vírgula, a gente também pode transformar ele numa fração, tá? Então, toda vez que a gente faz, né, essas transformações do número com vírgula para fração, ou da fração com número com vírgula para o número com vírgula, a gente chama, né, esses números de números racionais, certo? E aí, todo número racional, tá aí na tela para vocês, o 0,5, né, esse Oi, número. Oi, Maria Alice, tudo bom? Eu já comecei a aula e eu estou gravando essa aula, tá? ok. E aí, ó, eu tô colocando aí na tela para vocês esse número decimal 0,5. Então, só para a gente entender, né, o número que vem antes da vírgula, a gente vai chamar a parte inteira desse número. E o que vem depois é a parte decimal, né, a casa decimal desse número aí, tá certo? E aí a gente pode transformar esse número, né, esse 0,5 numa fração. Então, transformando 0,5 numa fração, eu vou encontrar 5 décimos, tá? Bom, como que a gente vai fazer, né, para ler esses números aí quando eles aparecem na forma decimal, né, quando aparece aí com a vírgula? Todo número que tiver antes da vírgula, igual eu falei para vocês, a gente vai chamar da parte inteira desse número. Então, eu tenho um exemplo, e todo número, né, que aparecer depois da vírgula é a parte decimal. Então, tem um exemplo aí, né, que está nessa tela compartilhada aí, na primeira linha, que é o 0,1. Então, na verdade, assim, a gente também pode falar 0,1. Se a gente falar dessa maneira, todo mundo vai entender a leitura desse número decimal. Mas matematicamente, né, a leitura desse número, a gente vai falar que é um décimo. E aí vamos lembrar, né, nessa tabela que está aí esse exemplo do 0,1, que a gente tem aquelas casas, né, quando vocês aprenderam lá né, sobre os números, quando a gente tem aquela divisão de classes, que a gente tem unidade, dezena e centena, acontece a mesma coisa com as casas, né, da parte decimal de um número. A gente tem os décimos, tem os centésimos e tem os milésimos. Então, quando a gente fala 0,1, o zero é a parte inteira. O 1, ele vai ocupar a primeira casa aí, que são os décimos. Então, a maneira correta da gente falar, né, o zero, da gente ler o 0,1 é a gente falar um décimo. No outro exemplo, ó, 0,82. Então, o zero, parte inteira. E o 82 é a parte decimal. Mas vamos lá, o 8, ele está ocupando os décimos e o 2, ele está ocupando os centésimos. Então, na hora que a gente for ler, a gente vai ler 82 centésimos. É sempre, né, a última casa, o último número que vai, vamos dizer assim, ditar para a gente
o que a gente tem que ler aí desse número. Então, 82 centésimos, tá? Próximo exemplo, 0,315. Então, 0 é a parte inteira, o 3, o 1 e o 5 é a parte decimal. 3 é décimo, 1 é centésimo e o 5 é milésimo. A gente vai ler, né, lá no final do número, que são 315 milésimos. No próximo exemplo, a gente já tem a parte inteira, que é 8,743. Então, a gente lê 8 inteiros, 743 milésimos. Depois, 42,32, 42 inteiros e 32 centésimos. Tá? Então, é só a maneira aí, né, correta da gente estar fazendo a leitura desse número decimal. Mas lembrando, né, que se eu também for ler de outra maneira, a gente vai entender, né, compreender esse número da mesma forma. Eu posso ler o último número, o último exemplo que eu coloquei aí, 42,32. A gente vai entender da mesma maneira, tá? Só a maneira correta aí da gente, né, tá representando esses números. Bom, todo número decimal, nem sempre, lá na parte decimal dele, nas casas decimais dele, vamos dizer assim, os números, eles são finitos, né? Existem alguns números decimais que a gente chama de dízimas periódicas. O que vai acontecer é que as casas decimais, os números, né, eles vão se estender infinitamente. A gente vai chamar de dízima, né, no caso periódica, quando esses números, eles vão se repetir infinitamente, mas eles também se repetem, igual no primeiro exemplo aí, 0,33333, né, infinitamente. Então, eu tenho 3 numa sequência que se repete. Depois, embaixo, ó, 0,142857. Depois, 142857, e ele infinitamente, ele vai se repetir dessa maneira. Então, a gente chama, né, esses números decimais aí de dízimas periódicas. Mais para frente, a gente também vai ver que essa parte decimal, nem sempre ela é periódica, nem sempre ela se repete da mesma maneira. E aí a gente já vai ter a dízima não periódica, mas isso aí já é outro assunto, tá? Por enquanto, a gente fica com esses números decimais aí, né, que são dízimas periódicas, aonde os números das casas decimais, eles se repetem infinitamente aí, tá? Bom, e como todo número, né, o número decimal não seria diferente, a gente localiza eles na reta numérica. Quando a gente estava trabalhando com as frações, a gente representava os números, vamos dizer assim, o número em forma de fração na reta numérica, primeiro fazendo a divisão, né? Então, se eu tinha um número 2/5, eu primeiro faria a divisão do 2 pelo 5, né? Para depois encontrar esse número decimal na reta numérica. Como o número decimal ele já aparece aí esse número com vírgula, eu não preciso fazer nada, eu só preciso encontrar, né, qual a posição dele na reta numérica. Lembrando que número decimal, número com vírgula, eu posso ter o positivo, posso ter o negativo, tá certo? É só a gente fazer aí essas comparações, né, e localizar ele na reta numérica. E aí ele até dá um exemplo aí, né, pede para a gente marcar na reta numérica o 2,5 e o menos 1,5. E aí o 2,5, quando a gente olha aí na reta numérica, né, ele está representado entre o 2 e o 3. O menos 1,5 vai estar representado entre o menos 1 e o menos 2. E aí é só a gente, né, desenhar esse número aí na reta numérica, tá certo? Então, assim, a aula de hoje, né, é basicamente a gente lembrar um pouquinho, né, entender mais um pouquinho aí o que são esses números decimais, fazer a leitura desses números decimais, entender que eles também podem ser representados na forma de fração
Do mesmo jeito que as frações podem ser representadas, né, também na forma decimal, tá certo? E eu vou deixar, né, os próximos exercícios aí da apostila para vocês fazerem e a gente fazer a correção na próxima aula, tá certo?